aí, meus amigos, um dos carros mais vendidos do Brasil, mais seguros, mais econômicos, mais baratos? Não, mais barato também não, mas bem interessante. Lançado em 2019, o Chevrolet Onix ainda não teve alterações. Será que é um carro bom? Vamos falar hoje sobre preços, equipamentos, versões, problemas e, claro, se vale a pena comprar um 0 km ou até mesmo usado. Lançado em 2012, já com o modelo 2013, o Onix foi o segundo carro produzido na planta gaúcha da GM lá em Gravataí. Um grande orgulho para nós gaúchos e, claro, brasileiros também, né? Afinal de contas, vocês sabem que quanto mais produção local, melhor. Um projeto completamente novo que trazia uma mudança estrutural não só no carro, mas sim na empresa, muito importante para nós brasileiros. Era um carro mais refinado, mais confortável, mais sofisticado do que os seus antecessores Celta e até mesmo o Corsa C, aquele de terceira geração. Pois bem, esta geração ficou no mercado brasileiro até 2019, passou por alguns pontos polêmicos, quem não lembra aí do Onix Nota Zero, né, que teve uma nota muito ruim no Latin Cap. Mas ele até foi resolvido no seu último ano de produção, o carro ficou mais seguro. 2020 veio esta segunda geração que usa uma plataforma totalmente nova, a chamada plataforma GEM, feita especificamente para mercados globais e que trazia como um dos principais pilares a própria segurança. Sim, meus amigos, ele levou 5 estrelas no teste do Latin Cap da época. Se fosse testado hoje, provavelmente essa nota mudaria, porque ele tem uma estrutura muito resistente, tanto para impacto frontal como até mesmo lateral, 6 airbags de série, já vem com ABS, controle de tração e controle de estabilidade. Hoje está disponível em várias versões, tem inclusive motores aspirados, motores turbo, tem alguns com câmbio manual, outros com câmbio automático e a gente está aqui com a versão Premier, a mais completa, a que hoje está custando pouco mais de R$113 mil. A versão de entrada parte de R$85 mil e se tu quiser comprar com o motor mais eficiente e também mais potente, tu vai pagar aí a partir de R$97 mil. Bom, você está achando caro, né? Eu também. Afinal de contas, esse aqui era o carro de entrada, ainda é o carro de entrada da GM no Brasil. Mas eu tenho uma dica fundamental para quem quer fazer um excelente negócio na compra de um carro 0 km. Virgula.com.br. Eles são especialistas em negociar o carro com a melhor condição na concessionária mais próxima da tua região. Duvida? Usa o nosso cupom OPINIÃO20, porque tu vai ter um desconto exclusivo que nós negociamos para ti. Mas se eles não conseguirem encontrar um preço melhor do que tu eventualmente tenha negociado, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Ou seja, comprar carro zero tem que ser com vírgula. Por quê? Porque tu vai economizar uns bons trocados. Mas quer saber por que eu falei antes que ele levou 5 estrelas no lançamento e agora talvez não leve? Porque os protocolos que o Latin Cap utiliza hoje são diferentes do que eram utilizados na época do teste deste veículo e eles são muito mais exigentes. Por exemplo, hoje o Latin Cap analisa ADAS e esse carro aqui não tem. O que é isso? Basicamente os equipamentos de segurança ativos, como aquela câmera que vai localizada no para-brisas, que serve para uma eventual frenagem de emergência, para evitar uma colisão ou reduzir os danos causados por ela. Também essa câmera é utilizada muitas vezes como um auxiliar de permanência na faixa, que evita com que tu invada uma faixa contrária quando está andando a uma certa velocidade, principalmente na estrada. Mas Felipe, algum dos concorrentes desta categoria tem esses recursos? Tem, meus amigos. A HB20, por exemplo, tem a frenagem autônoma, tem o alerta de mudança de faixa, tem inclusive a centralização de faixa. Honda City também tem. O Yaris tem o alerta de frenagem de emergência e até um alerta de mudança involuntária de faixa, mas ele não faz a correção, né? Ele só dá um alerta. A Tracker, que utiliza a mesma plataforma desse carro, tem esse alerta também. Agora, esse carro aqui tem um item que eu acho muito importante, alerta de ponto cego nos espelhos. Está localizado não aqui, mas do lado de fora, numa posição que é mais barata para a montadora, mas que é, para mim, a melhor posição do mercado. Porque ele salta aos teus olhos e identifica exatamente como tem que ser. Só tem um detalhe, o alerta de ponto cego só está disponível na versão Premier. Outro detalhe importante,
A versão Premier também é a única que tem sensores de estacionamento na frente e auxiliar de manobra para estacionar, ou seja, o carro estaciona sozinho para ti. Só que nem a versão mais cara tem farol de LED. Os seus concorrentes já têm. Acendimento automático dos faróis tem na Premier e na LTZ, aquela que custa aí um pouco mais de R$107 mil hoje. Outro detalhe importante, DRL, só na Premier, tá aqui. E, inclusive, por ele estar aqui, esse carro não tem farol de neblina. A explicação? Bom, ela é um tanto quanto controversa. Tem a questão estética de design, porque a versão que tem, a LTZ, que tem o farol de neblina aqui embaixo, ele está localizado no lugar do DRL, mas tem outro ponto importante, essa luz é tão forte e tão baixa que ele faz sim um pouco da função do farol de neblina quando a gente precisa. E para o modelo 2024 nós tivemos uma alteração no desenho das rodas. A Premier continua sendo a única versão que oferece rodas de aro 16 polegadas e agora com esse desenho novo que sinceramente eu achei bem mais bonito. O que não mudou é o ajuste de suspensão. Semi-independente atrás, na frente McPherson e freio a tambor na traseira também. Sinaleiras em LED, sim, ele tem, porém é só a luz de freio e a luz de posição. Pisca e ré continuam sendo com lâmpadas halógenas. Detalhe curioso, ele não tem botão para abertura do porta-malas, tem que ser lá por dentro ou aqui através do controle remoto, que ele é uma chave presencial a partir da LTZ. O porta-malas continua com os mesmos 275 litros e inclusive aqui embaixo vocês já sabem, né? O stepzinho fininho, aquele temporário que eu não preciso dizer, quem acompanha o canal aqui já sabe que eu não gosto dele porque é ruim de usar, mas tudo bem, tá lá, pelo menos tem alguma coisa. Detalhe curioso é que a versão de entrada, ou pelo menos as versões de entrada, não são tão incompletas ou tão peladas quanto parecem. Por exemplo, todas elas já vêm com lavador de para-brisa traseiro e também desembaçador. Algo que no passado era assim um item de luxo em muitos casos, né? Muitos carros. Sensor de estacionamento? Não, esse não vem a partir da versão de entrada, a partir das intermediárias apenas. E aqui na traseira, né? Lembrando que lá na frente só na mais cara. E apesar desse carro ser considerado compacto, as dimensões dele não são tão pequenas, pelo menos não tão pequenas quanto já foram no passado. 4,17 m de comprimento total, 2,55 m de entre-eixos, 1,73 m de largura e 1,47 m de altura. Peso dele, em torno de 1.100 kg. Essa daqui é a mais completa, 1.113 kg para ser mais preciso. Vamos dar uma olhada o que tem embaixo do capô? Mas antes de abrir o capô, tem outra informação que eu preciso passar para vocês. O preço do seguro. Afinal de contas, não dá para andar sem essa tranquilidade hoje em dia. Vocês sabem, a bandidagem está solta, mas muito mais do que isso. Quem sofreu um acidente nos últimos anos sabe que os preços das peças e do conserto dos veículos também está absurdamente alto. É muito fácil dar perda total num carro praticamente novo como este. Portanto, meus amigos, nós fizemos a cotação lá na Clauê Corretora. Para mim, que tenho bônus 10 e não tenho filhos entre 18 e 25 anos, moro numa região tranquila, deu R$2.000. Se eu não tivesse bônus nenhum, R$3.700. Eu sinceramente acho esse valor até condizente com o porte do veículo. R$2.000 é tranquilo para pagar, considerando que o meu Camry, que é muito mais velho que esse aqui, paga em torno de R$2.800 por ano. Claro que, de novo, né? Fizemos lá na Clauê Corretora, a melhor corretora do Brasil, melhor atendimento e dá desconto exclusivo para vocês. Muito mais do que isso, quando vocês precisarem, o atendimento é simplesmente o melhor e não é só na hora de vender, tá? Ninguém quer que um sinistro aconteça, mas quando acontecer, eu queria que tu estivesse com a Clauê. Este motor vocês já conhecem, 1.0, 3 cilindros, todo em alumínio. Bom, bloco e cabeçote, né? Claro que as partes internas não são de alumínio. Turbo, injeção indireta, ou seja, não é aquela que é direta dentro da câmara de combustível, ela está localizada aqui fora, o que até não traz a melhor eficiência do mercado, porém traz uma grande vantagem. Na hora de fazer a manutenção nesse sistema, tiver que trocar os bicos ou a bomba, ela é muito, mas muito mais barata do que os seus concorrentes que utilizam injeção direta, como por exemplo o próprio HB20 e o City, que eu citei antes.
Esse motor aqui deu muitos problemas, principalmente no seu lançamento, né? Teve motor que incendiou, teve problema de esticador de corrente e teve até mesmo problema com a correia dentada. Bom, a correia dentada é um ponto que eu preciso alertar vocês. Se tu fizer a manutenção certinha na concessionária, utilizando o óleo recomendado pelo fabricante, ela não vai estragar. Tem muitos casos de pessoas que estão com a correia arrebentando ou esfarelando, e quando ela esfarela, aqueles pedaços de borracha caem para dentro do cárter e acabam parando no pescador e entopem o pescador, e o motor fica sem lubrificação e ele funde. Meus amigos, esse motor aqui que utiliza uma correia dentada banhada com óleo do motor, não dá para brincar. Não dá para deixar de trocar o óleo no tempo certo e não dá para usar o óleo que não seja específico para este motor. Por quê? Porque ele tem aditivo sim para não atacar a correia. Se tu botar um óleo comum, tu vai ferrar esse motor sim. Não faça a besteira de trocar em qualquer lugar que, óleo é tudo igual. Não, não é. Se vocês querem ter esse motor, ele vai durar bastante se tu fizer o básico. E o câmbio? Bom, esse aqui é o GF6, o famoso automático da GM, já está na sua terceira geração, um câmbio que veio para o mercado brasileiro através do Sonic, que já é utilizado em vários carros da linha da GM há muitos anos. É um câmbio que não costuma incomodar, tem uma vida útil de boa para muito boa, e basicamente a GM não recomenda fazer a troca do óleo da transmissão. Eu vou dizer para vocês que é bom fazer ali pelos 5 anos ou 100 mil quilômetros, porque isso vai aumentar ainda mais a vida útil desse câmbio. E aqui um detalhe que talvez vocês tenham prestado atenção, se não prestaram eu vou mostrar agora. Pintura interna do cofre. Ele não vem com a pintura de fora, ou seja, não é aquela pintura metálica cinza que vocês estão vendo, é basicamente um fundo. Meus amigos, eu sei que isso incomoda muitas pessoas, apesar de eles terem colocado a mantinha acústica aqui, que para mim não faz muita diferença. Muitos vão dizer assim, a GM economizou dinheiro na pintura aqui, e economizou mesmo. E vou dizer para vocês, se isso refletir no preço final para nós consumidores, eu acho que ela está certa em fazer assim. Ela e todos os outros fabricantes que fazem, porque não é só ela. A maioria dos fabricantes dos carros de entrada tem feito isso, não tem pintado o cofre do motor. Mas por que, Felipe, que está certo? Porque quantas vezes tu vai abrir o capô do carro para mexer aqui? No máximo vai abrir para colocar água no limpador de para-brisas. Nem lá no reservatório do líquido de arrefecimento, que está lá na pontinha, aquele líquido vermelho lá, tu deve mexer. Só deve fazer isso com um mecânico especializado e usando o fluido correto. Então aquele negócio de colocar água em casa, esquece, não faça isso no teu carro. Ou seja, não tem por que dar o mesmo acabamento do carro que tem a parte exterior onde tu olha todos os dias. Mas de novo, isso precisa refletir no preço final para o consumidor. Se não, aí eu também concordo com vocês. Ela economizou e não repassou. Mas e aqui fora? Bom, a pintura de fora vocês já sabem, né? Para deixar ele sempre com essa aparência de 0 km, faça como a gente, leva lá no Tuyo. Ele é especialista, tem os melhores produtos e deixa o teu carro sempre com uma aparência de 0 km, mesmo que ele já tenha vários anos de uso. A gente inclusive levou esse carro para lavar lá, né? Inclusive vou até dizer mais, comprar um carro zero ou usado, manda vitrificar lá no Tuyo. Garanto que o resultado vai ser maravilhoso, não só na hora de lavar, mas toda vez que tu olhar para ele, até sujinho, ele fica mais bonitinho. Agora, vamos dar uma olhada aqui dentro e ver o que esse carro oferece? Será que ele é legal? E aí, Gustavo, o que tu me diz do interior deste carro? Tá, antes de elogiar algumas coisas, eu quero dizer que eu não consigo gostar dessa cor creme, sei lá, esquisita. Tá, mas tem a opção do preto, né? Tem, tu escolhe nessa cor creme clarinho ou preto. Mas aí, cara, é uma questão de gosto. Gosto. Ninguém precisa concordar com o Gustavo, entenda. Não, mas eu tinha que falar isso, tá? Tudo bem, tá? Já expôs a tua revolta, beleza, agora fala o resto. Podia ser também um soft touch, né? A Tracker tem aqui essa parte toda com mais agradável ao toque, mas não, aqui é mais simples, até porque a categoria que ele está inserido, mais ou menos a grande maioria também é assim, né? Na lateral de porta tem aqui um couro já, né? Ou pelo menos uma imitação de couro, né? Aonde eu acho mais importante é justamente essa peça. E até vou dizer mais, a GM foi muito inteligente nessa peça. Sabe por quê? Tira o cotovelo daí. Tu pode ver que ela é uma peça única, que pega exatamente na parte de baixo do cotovelo, na lateral do braço, ou seja, onde tu apoia. Isso, exato, efetivo ali, ó. Eles foram muito inteligentes na escolha dessa peça, no design dela. O banco também, né, já que
O banco eu gostei, de novo, né? Pegaria o preto, mas eu acho legal. Embora o pessoal tenha falado muito desse banco inteiriço, eu acho legal, eu gosto. O que eu não gosto no banco continua sendo o comprimento dele. É um banco falta aqui um pouco, né? Pequeno, da perna, curto. né? Para andar na cidade, tranquilaço. Eu tô andando alguns dias com ele e não tá me incomodando, mas eu vou pegar uma estrada agora. Vocês até vão ver alguns trechinhos aí dessa viagem. E eu tenho certeza que vai cansar minhas pernas, porque andando aqui 1 hora dentro da cidade eu já começo a sentir a falta de apoio aqui embaixo, nesta região, né? Algo que eu sempre achei muito legal é essa recepção de boas-vindas aqui da GM, né? Com os mostradores indo até o final e voltando. Acho muito divertido isso. Vocês viram que o painel tem os mostradores analógicos do contagiros e da velocidade e aqui no centro algumas informações digitais. Porém, ele não é colorido como acontece na Tracker Premier. Ele é monocromático. Montana também não é, né? Não. Tem muitas informações? Tem o que a gente precisa. Tem inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Inclusive ele tem medidor de pressão dos pneus, mas não é nas versões de entrada, só na topo de linha, só nas mais caras, senão não tem. E é em KPA também, né? Mas tudo bem. Dá pra o cara ter uma referência, né? Não é a unidade que a gente utiliza mais com frequência, mas dá pra entender. O volante eu acho bem bonito, com a base achatada aqui. É um volante que tem uma empunhadura boa e vou até dizer mais, tá? Esse material que eles usam aqui, que eu não sei se é couro ou não, mas é um material de muito boa qualidade. Eu gosto bastante dele, diferente de algumas outras montadoras que utilizam um material bem ruinzinho. Tô falando aí mais especificamente daquela japonesa que eu gosto bastante. Tem o controle de cruzeiro ali, que não é adaptativo. Ele tem controle de cruzeiro e limitador de velocidade. E tem limitador de velocidade. Limitador de velocidade, inclusive, vem na versão LT já, se eu não me engano. Talvez até na de entrada, tem que dar uma verificada, não me lembro exatamente isso. Mas o controle de cruzeiro só vem nas mais caras. Deste lado, os controles do multimídia, então volume para trocar a estação, aqui mexe aqui atende e desliga a chamada do Bluetooth. Aqui desse lado tem os controles mais esquisitos desse painel, porque sim, a alavanca serve para ligar e desligar o limpador de para-brisas, que não é automático, tá? Mas ele tem aqui uma alavanquinha para mudar as opções do painel, aqui um botão para confirmar e aqui um botão para mudar os menus. Então, digamos que sim, é um lugar curioso que a GM achou para colocar essas funções, mas funciona. Deste lado, normal, aqui a regulagem de altura do farol, aqui para ligar e desligar o farol, inclusive com a função do automático. Regulagem de altura do volante, sim, ele tem, só a versão de entrada que não tem, e tem também regulagem de profundidade. O único detalhe deste volante é que ele tem algumas posições fixas na altura, então tu não consegue fazer uma regulagem milimétrica, né? Mas é bem boa, as posições fixas dele já são bem interessantes. Outro ponto importante, vidro elétrico nas 4 portas, inclusive com One Touch. Regulagem elétrica dos espelhos, não tem rebatimento elétrico dos espelhos. Tem alças de mão no teto? Tem, e ele tem os 6 airbags, né? Lembrando. Não tem espelho fotocrômico. Nem na versão mais cara. Tem espelhinho? Tem espelhinho. Espelhinho, só não tem luzinha. Luzinha não tem. E não podemos deixar de falar do multimídia. Muito importante, multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tá? E também o controle da climatização, ou seja, o ar-condicionado que é automático de uma zona, só nessa versão, também pode ser ajustado pelo multimídia. Outro detalhe que é exclusivo da versão Premier, OnStar. Só vem agora nesta versão. Antes vinha em todos, depois eles começaram a tirar, agora só vem nessa. Por quê? Porque a maioria não usa o serviço. E também o roteador Wi-Fi, que fornece internet 4G, caso tu pague um dos planos da GM ali, que são fornecidos pela Claro, que funciona muito bem, a antena é super boa, sempre falo isso, mas também só na versão Premier. E eu gosto muito do multimídia porque ele é muito rápido, ele é muito bom de mexer. E tem as funções que a gente precisa, né? Então tu clica, as trocas de funções dele são realmente muito rápidas. E também tem teclas físicas para quem gosta, né? Como eu gosto. O ar-condicionado, como eu falei aqui embaixo, é o automático, né? Então tá aqui, ele tem botão para abrir e fechar a porta, para abrir o porta-malas, desligar o controle de tração e também o botão aqui do estacionamento autônomo, né? Outro detalhe que só vem na Premier,
carregador por indução do celular. E por que meu celular está embaixo das pernas aqui e não estava lá? Simplesmente porque meu celular é grande demais para caber aqui com o câmbio em posição P. Mas se eu botar na ré já, ele já vai e começa a carregar. Lá embaixo mais uma porta USB, uma tomada 12 volts. E já que tu falou da ré, né? Tem a câmera. A câmera de ré que tem uma resolução bem normal para essa categoria. Não é a melhor resolução do mundo, mas lembra que esse multimídia também é um multimídia grande. Então, em relação a outros, como por exemplo o Honda City e o Toyota Yaris, ela é melhor. Um pouco, mas é melhor. Do City é ruim mesmo. O que não é muito bom nesse carro, até deixa eu falar, antes que tu siga pra lá. Nós estamos falando de multimídia, né? Cara, a qualidade do som desse carro definitivamente não é boa. E eu digo isso porque não tem uma definição boa de graves, não tem uma boa definição de agudos. Se tu vai escutar rádio AM ou um podcast, maravilhoso, funciona muito bem. Mas para quem curte escutar música no carro, definitivamente vai precisar fazer um upgrade nos alto-falantes dele, porque são bem medianos. Também não gostei do encosto de braço aqui, que não tem revestimento, é plástico. É plástico e não se move também, ele é meio para trás. Não tem regulagem, né? Tem um porta-objetos ali, tem mais porta-garrafas aqui no meio. Sabe a curiosidade desse porta-garrafas aqui? Ó, aqui ela entra, por quê? Porque esse buraco é um pouquinho maior. Aqui na frente já não entra. Aqui na frente o buraco é um pouquinho menor. Eu achei isso muito bem pensado, sabe por quê? Porque se tu pegar um copo pequeno e botar aqui atrás, ele pode ficar sambando, pode ficar solto demais. Bota aqui na frente, ele vai ficar bem preso. E no caso de garrafas maiores, vai servir aqui atrás. Muito bem pensado, dona Gene. O City, por exemplo, as garrafas ficam na frente. E aí, quando tu bota a garrafa assim, ele não cabe às vezes. Exatamente. Outro detalhe, luzinha no porta-luvas. É só na versão Premier, tá? Nas outras não tem. Sim. Umas coisas que... Não precisava ser assim, né? Não precisava ser assim. E lá atrás? Vamos olhar? Vamos olhar. Sim, tu não vai entrar aí por causa da cadeirinha, mas eu deixei ela de propósito. Sim, eu tô usando, né, cara? Eu levo minhas filhas pro colégio e tudo mais. Mas olha só, o Gustavo tava com o banco regulado pra ele. E aqui vocês veem que apesar do entre-eixos não ser tão ruim, 2,55 não é um entre-eixos muito pequeno, o espaço para a cadeirinha, para a criança aqui atrás não é muito grande. A minha filha vai sempre com os pés aqui encostando no banco. Eu tenho que botar ou o banco mais para frente, e aí prejudica quem vai ali, ou a minha filha vai um pouquinho apertada. Mas vai, tá? Vai. Gustavo, pode tirar a cadeira daí, ela tá solta, eu só deixei ela aqui só pra demonstrar mesmo. Acabei de ver uma coisa que eu não entendi. Por que aqui atrás é preto, não é da cor lá da frente? Porque não tem revestimento nenhum, a porta mais simples ou não? A porta é bem mais simples. Então. Mas antes ela era pintada da mesma cor de trás. Na frente. Que coisa, né? Mudaram isso. Mudou o acabamento da... Bom, fazer o quê? Mas realmente ele é um pouco apertado esse carro. Ele é, né? E lateralmente, a gente até já fez esse teste uma vez, a gente tentou botar 2 adultos aqui e uma criança atrás. É muito complicado, fica muito apertado. Ele é bom para 4 adultos. Ou talvez 2 adultos e 3 crianças. 3 adultos atrás, definitivamente não vai. Também não tem saída de ar-condicionado. Vai, né? Mas vai apertado. Não tem saída de ar-condicionado traseiro. Mas tem 2 portas USB. Pelo menos nessa versão, né? As versões mais simples não tem. E, bom, itens de segurança aqui atrás tem todos, né? Os obrigatórios por lei, claro. E não, só que não tem luzinha. Não tem luz. Não tem luz aqui atrás, nenhuma luz. E também não tem encosto de braço, ó. Também não tem. Sabe uma coisa que vem de série em todas as versões? O encosto de banco rebatível e bipartido. Que coisa, né? Vamos andar? Vamos andar. Vamos lá, vamos partir pro nosso test drive. Mas, Gustavo, por que eu tô sentado aqui? Eu não falei pra eles que ia pegar uma estrada? Então, assim, em vez da gente mostrar eu e o Gustavo andando, vamos conferir um pouquinho como é que foi essa viagem. Bom, meus amigos, conforme prometido, vamos agora à nossa viagem. Vamos pegar uma estrada com este Onix Hatch versão Premier, que a Gabi chamou de Argo. É similar, né? Será que ele é tão bom quanto o Argo? Eu gosto do Argo, viu? Será que ele é bom na estrada também? Vamos ver? Vamos descobrir? Então bora. Deixa eu resetar aqui o odômetro pra gente ver o consumo. Afinal de contas, essa é uma parte muito importante. Mas antes eu vou mostrar pra vocês, na cidade, já rodamos 100 km e fez 9,8 a gasolina. Na cidade é um número bom, principalmente considerando que a gente não andou devagar, que a gente ficou parado um bom tempo e que a gente pega muito morro aqui onde eu moro, né? Então, bora pra viagem. Uma coisa que eu gostei bastante dele é da retomada no piloto automático. Quer ver? Olha só, tô parado, né? E acabei de apertar aqui e não vai. Tem que andar. Tinha
que ser depois de uma certa velocidade. Mas aqui eu fui até 40 km por hora, apertei e ele está retomando. Olha a suavidade, a progressão que ele retoma a velocidade. Diferente de muitos carros que dá aquela acelerada e parece que está querendo tirar a mãe da forca. Esse daqui tem uma calibração muito boa na retomada do Cruise Control. Bom, meus amigos, finalizamos a viagem até Gramado, a subida aqui, e deixa eu mostrar primeiro a parte melhor do Onix. O consumo, sim, 123 km fez 15,4 a gasolina. É um número excelente, por quê? Porque a maioria dos carros fica aí na faixa dos 13, o Renegade dela fez 11, por aí vai, né? Então, belo de um consumo. Não faltou potência na estrada, não é o carro mais forte do mundo. A gente veio há uns fins de semana atrás com a Tracker RS e ela gastou um pouquinho mais, mas ela pelo menos andava mais também, né? Mas assim, já entrega o que a gente precisa. Gostei bastante da estabilidade do carro, não é o carro mais estável do mundo, mas ele te transmite segurança necessária. Eu senti um pouco de rolagem da carroceria, aquela inclinação, quando tu faz uma curva muito forte, ele dá uma inclinadinha um pouco a mais do que deveria. Mas é um carro que não saiu de frente, não saiu de traseira, tem um comportamento bem neutro, gostei bastante. Conforto, aí eu deixo para elas dizer. Gabi, o que tu achou? Ele é gostoso, sim, achei bom, não, nada demais, mas... Ele é pequenininho, né? Ele é pequenininho. Ele é pequenininho, as gurias aqui atrás ficaram um pouquinho apertadas, né, Juju? Só com esse tablet que tem música. Bom, esse tablet aí eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, comprado no Amazon lá, bem interessante, né? Foi baratinho, né? Salvou a viagem. É um tablet educativo bem legal. Mas falando do carro especificamente, gostei. Na estrada, comportamento bom. O que eu não gostei foi aqui, ó. Tinha bastante sol e isso me incomodou. Aquilo que você sabe que eu já reclamei em vários carros, não é só no Onix que acontece. Vários carros têm esse problema, olha só. Passa o sol bem aqui na minha cara. Último detalhe, conforto do banco. Não é o banco mais confortável do mundo. Na verdade, o da Tracker é bem melhor. Confesso que nessa viagem de 2 horas não me cansou, mas o da Tracker foi mais agradável. Agora sim, vamos lá para o test drive com o Gustavo. Agora sim, vamos dar uma volta com o Gustavo e ver o que ele achou desse carro. O resto você já sabe, né? Eu não gosto desse botão que tem que ficar segurando um pouquinho. Ah, mas tu é chato, hein? Só. Então o que acontece? Se tu apertar uma vez, só apertar e soltar, ele liga o carro, mas ele não dá partida no motor. Mas isso é uma configuração de segurança, Gustavo. Tem vários carros que são assim. Atualmente eu nem preciso mais falar das posições de dirigir, né? É muito difícil um carro que não se adapte à nossa posição de dirigir, a posição que eu gosto. Tirando alguns Toyotas ali, alguns carros que são mais altinhos. Talvez a versão de entrada do Onix não seja tão boa pra ti. Por quê? Porque ele não tem regulagem nem de altura no volante, nem de altura no banco do motorista. Isso. Aí complica, mas se for as versões LT pra cima, já vai estar adequada pra ti. Então tá ótimo. Eu acho o banco desse carro muito duro. A parte que eu menos gosto do Onix é o banco. Melhorou dos anos pra cá, mas ainda não é bom. Ele é bem firme, né? Bem firme. Eu acho que se ele fosse firme e um pouco maior, eu conseguiria adequar melhor o meu corpo nele. Então isso não seria um problema pra mim, não me cansaria tanto. Mas do jeito que ele é hoje, ele me cansa um pouco sim. A direção é bem leve, uma direção elétrica. É fácil de manobrar, né? Boa, fácil de de giro manobrar. também muito bom, fácil de fazer retornos em ruas e coisas do tipo. A gente parou agora, ele não tem start-stop. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o motor, ele vibra um pouquinho, tu sente, mas, cara, eu já me acostumei com essas vibrações, eu já nem me incomodo mais com isso. Não incomoda, tá? Não é uma vibração que assim, ó, que coisa chata. Não é isso. Já foi pior, os 3 cilindros já foram pior no passado. Já foram, mas o fato de ele não ter o eixo de contrabalanço, ele só segurar a vibração nos coxins, transmite um pouco aqui pra dentro. Tem um concorrente que é bem melhor, uma família de concorrentes que é bem melhor do que ele nesse sentido. Que nesse caso é o Pulse. Não, o Pulse é mais SUV, eu sei, mas o Pulse ele não vibra tanto com o motor 1.0, 3 cilindros. Por quê? Porque
além do caos, ele também desconecta a transmissão quando quando para numa sinaleira, como é o nosso caso aqui, o semáforo e tal, né? Eu botei no N agora, ó, quanto de Nossa, a diferença é absurda. Só que tu vai ficar fazendo esse movimento toda hora, né? Outra coisa que a GM não coloca nos seus carros são modos de condução, né? Não tem uma tecla Sport ou uma Eco, alguma coisa assim, né? Que outros modelos têm. E nem borboletas atrás do volante. Até porque ele não tem troca de marchas. Esse botãozinho aqui da marcha aqui é só para limitar a marcha. Tu seleciona a marcha máxima que vai Isso. entrar. E o desempenho, Gustavo? Bom, vamos ver. É bom. O motor turbo dá uma vida boa pro carro, né? Ele vai bem, apesar de ser 1.0, empurra relativamente bem. Tem concorrentes com desempenho um pouquinho melhor, mas são todos muito parelhos, muito São parecidos. todos muito parecidos. O que eu não gosto tanto do desempenho deste carro, na verdade, é o lag do turbo. Quando tu vai arrancar tu tá parado num cruzamento e tal, ele demora um pouquinho para o motor responder. Isso é um pouco proposital por causa da PL7, mas também tem a ver com o lag da turbina, do turbo mesmo. Mas de uma maneira geral, depois que tu te acostuma, vai tranquilo. Tu vê que os carros que têm injeção direta tem o torque mais embaixo, né? Tipo, Respondem mais cedo. 1500 RPM, 1750 RPM, esse aqui é 2000 RPM o torque máximo, né? Exato. Talvez não seja só injeção direta, talvez seja até dimensionamento do turbo e outras coisas assim. Mas e aí, Gustavo, de uma maneira geral, tu gostou desse carro? Tu teria um Onix desses? Cara, eu acho o Onix um dos mais bonitos do mercado, ainda acho. Ele não tem todos os itens que eu gostaria que o carro tivesse, mas ele também não é tão caro quanto os concorrentes que têm esses itens. Se for comparar com o HB20, o HB20 tem uma versão que custa quase 10 mil reais a mais. Com o City é 15 mil reais a mais. Tu recebe mais equipamentos, mas também tu paga mais por isso, né? Exatamente isso que eu acho. Eu acho que, de novo que eu falei da pintura do lado de baixo do capô. Enquanto o carro é mais barato do que os seus concorrentes, ok, esse tipo de economia de custo, a mim não me incomoda nada, absolutamente nada. O problema é se tu encontrasse isso e fosse o carro mais caro da categoria, aí sim seria um problema. E a gente tem que entender se a Chevrolet quer lutar com esses carros mais caros da categoria. A Fiat é uma que com o Argo ela já entendeu que não quer. Ela quer ficar do médio para baixo. Com certeza eles não querem brigar também, porque a GM sempre foi muito boa de preço, né? Sempre foi muito competitiva. Tanto é que ela é o carro mais vendido, né? Não é essa versão aqui a mais vendida, mas as versões mais baratas é o carro mais vendido, é o hatch mais vendido do mercado. Eu achei assim, o carro muito bom, de uma maneira geral. Me agrada muito o fato dele ser bem seguro. Vocês viram aí na estrada que ele vai bem também. A gente é um pouquinho mais detalhista quando vai viajar, mas de uma maneira geral vai agradar mais de 90% dos consumidores brasileiros. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai gostar. A GM tem uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes, não exatamente todos, mas por exemplo, pega a Hyundai, Honda, Toyota, as peças são muito baratas. Concorre diretamente com a Fiat, mas as peças da GM são muito baratas. Em relação até mesmo Volkswagen, tem peças da Volkswagen que são muito similares na GM, e na GM é muito mais barata mesmo. Então assim, eu acho que se torna assim uma boa opção para a família, principalmente se tu for usar na cidade. Eu andei com ele durante uma semana, levando minhas filhas do colégio, fazendo todas as atividades rotinas que a gente sempre faz, e eu gostei bastante. O carro me atendeu perfeitamente. Mas nessa categoria também tem carros muito bons, estão muito bem servidos desse carro na categoria. Só que um tem uma coisinha a mais, outro tem uma coisinha a menos, um que agrada mais no tamanho, no espaço, outro na tecnologia, e assim vai. Eu vou te dizer que se eu fosse escolher hoje, eu ficaria talvez com o HB20 ainda. Eu gosto mais do conforto dos bancos, a resposta do motor um pouquinho melhor, mas não está errado escolher o Onix, bem pelo contrário. Se te agradou o Onix, ele é um carro que vai te entregar, acho que até mais segurança que o HB20, mesmo o HB20 tendo mais itens de série. A gente sabe que os testes do HB20 aí no passado não foram tão bons pro lado dele. Eu ficaria entre HB20 e City. Mas aí o City é bem mais caro. Bem mais caro, né? Mas tem as versões um pouco mais baratas também, né? Não tanto. Não tanto. E vocês? Opa! Foi coordenado aqui. Qual que vocês teriam? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, pessoal. Valeu. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.